Vamos estudar hoje os mecanismos de apresentação de antígenos aos linfócitos T. E essa apresentação de antígeno aos linfócitos T é executada pelas células chamadas células apresentadoras de antígeno. E esse termo, célula apresentadora de antígeno, é muito usada na literatura para classificar, se referindo a células profissionais do sistema imunológico que apresentam antígenos aos linfócitos T auxiliares CD4. Então, o termo célula apresentadora de antígeno é muito ligado a essas células. É uma convenção usar esse termo para essas células profissionais. E a gente coloca como células profissionais apresentadoras de antígeno os macrófagos teciduais. Na foto nós temos aqui um monócito no sangue periférico. No nosso hemograma nós temos 1 a 10% dessas células. O monócito vai para os nossos tecidos e vai dar origem aos nossos macrófagos teciduais. Eles foram as primeiras células apresentadoras de antígeno identificadas. Nós temos a célula dendrítica, já discutida anteriormente, que é extremamente eficiente na apresentação de antígeno a linfócitos imaturos, a linfócitos T naive, linfócitos T virgens. Nós temos outros importantes apresentadores de antígeno, são citados aqui, os linfócitos B, quando são específicos para proteínas, são também importantes apresentadores de antígeno. E ao seu lado, um macrófago, anteriormente citado. A apresentação de antígeno, em geral, via MHC, moléculas do complexo de histocompatibilidade, acontecem em duas situações. Primeiro, é importante salientar que a apresentação via MHC acontece em antígenos proteicos, ligados a moléculas. Você percebe em cima dessa foto adaptada do Abbas e seus colaboradores, você percebe em cima uma apresentação de antígeno para o linfócito que tem o marcador de superfície CD4, na foto embaixo a apresentação de antígeno para uma molécula que tem o marcador CD8. A mesma célula pode ser capaz de apresentar para um ou para outro. Só que o que é importante salientar é que a célula, o nosso linfócito CD4, na maioria das vezes, se comporta como uma célula auxiliar do sistema imune. Então, a célula apresentadora, quando ela entra em contato com o micro-organismo, e ela tem essa característica de apresentar e processar o antígeno, ela vai fazer uma opção. Ou ela vai apresentar o antígeno para o CD4, ou ela vai apresentar o antígeno para o CD8, quando essa apresentação for feita via MHC. A célula, quando ela apresenta para o CD4, qual é a resposta que a maioria dos linfócitos CD4 dá? Produz citocinas para organizar a resposta imune. Por isso eles são chamados de células auxiliares. Já a célula CD8 é uma célula que vai matar a célula apresentadora. Quando a célula apresentadora faz a opção de apresentar para o CD8, ela vai sofrer apoptose, ela vai morrer. Obviamente que apresentar para o CD4 ou para o CD8 não é escolha da célula. O que vai caracterizar a apresentação para o CD4 ou para o CD8 é a forma com a qual o antígeno entrou nessa célula. A célula de cima, você percebe que ela fez endocitose ou fagocitose do micro-organismo, ou no caso do exemplo, uma proteína, processou essa proteína, ou seja, pegou pedaços dessa proteína, peptídeos, e sintetizou a molécula do MHC de classe 2. O fato dela ter captado o antígeno faz com que ela sintetize a molécula de MHC classe 2. A molécula de MHC classe 2 se liga à proteína do micro-organismo e vai para fora da nossa célula. A célula irá encontrar o linfócito CD4 específico para essa proteína e apresentar o antígeno, desencadeando a ativação desse CD4, e as consequências disso discutiremos num outro encontro do nosso Revisa Aí. Quando a célula é invadida por um micro-organismo, e aí quando a gente fala em micro-organismo, a gente pensa muito em vírus, né?
que são parasitas intracelulares obrigatórios, ou quando a célula fagocita um micro-organismo e ele escapa do fagossomo dentro do citoplasma, proteínas podem ser processadas num proteassomo e a célula sintetizará MHC de classe 1. Ao sintetizar MHC de classe 1, captar a proteína do micro-organismo ainda no retículo endoplasmático, a proteína é colocada na fenda do MHC por uma proteína transportadora. Essa molécula de MHC vai lá para fora e é apresentado o antígeno a linfócitos específicos que tenham o marcador CD8. Esses linfócitos também podem produzir citocinas, mas têm uma atividade citotóxica importante, matando a célula apresentadora de antígeno. Então a gente percebe que as moléculas de MHC, ou complexo principal de histocompatibilidade, no genoma humano, os genes para as nossas moléculas de MHC estão no cromossomo 6, que carrega diferentes loci desses genes. Nós temos, então, a utilização dessas moléculas para a apresentação de antígenos proteicos. O MHC humano, o complexo principal de histocompatibilidade, é chamado de antígeno leucocitário humano, ou HLA. Nós temos genes que compõem o nosso MHC de classe 1, o nosso MHC de classe 2 e o nosso MHC de classe 3. Essas proteínas produzidas a partir desses genes são muito importantes para a apresentação de antígenos e, no caso do MHC de classe 1, é expresso de forma constitutiva na maioria das nossas células nucleadas, obviamente em diferentes concentrações. Linfócitos têm alta expressão dessas moléculas, por exemplo. Neurônios, nem tanto. Mas é importante salientar que o MHC de classe 1 é expresso de forma constitutiva. E é importante salientar que nós temos uma variabilidade muito grande do MHC. Podemos dizer que a estrutura dos MHCs de classe 1, 2 e 3 são inúmeras na população humana, pois os genes são muito diversos. Há vários alelos diferentes. Há, inclusive, expressões de MHC que vão aumentar a sua chance de ter doenças autoimunes, por exemplo. Aqui a gente tem a ilustração do nosso cromossomo 6 e a região onde estão os genes dos nossos MHCs. Pegando a região do cromossomo 6 e amplificando para uma maior visualização, a gente vê os genes responsáveis pela síntese das moléculas de MHC de classe 1, MHC de classe 3, MHC de classe 2. Falar especificamente do HLA de classe 1 ou MHC de classe 1, nós temos os genes HLA-A, B e C, considerados clássicos, e o HLA-E, F e G, os não clássicos. Há centenas de alelos para cada gene desses, e nós somos o produto da combinação desses alelos, resultando, mais uma vez é importante enfatizar, em moléculas muito diversas na espécie humana. Então, há um grau extraordinário de polimorfismo nos genes do MHC, porque nós somos frutos da combinação desses alelos que estão nesses locos genéticos. Ok? As moléculas de MHC de classe 1 são expressas em quase todas as células nucleares, em diferentes concentrações, e é um sistema de apresentação de antígenos intracelulares para linfócitos CD8, como já vimos. E aqui exemplos, né? Está expresso em alta concentração em linfócitos, como eu tinha dito antes, em níveis menores em neurônios, células musculares e fibroblastos. Inclusive, neurônios e células germinativas não expressam essa molécula em determinados períodos do seu ciclo celular, do seu desenvolvimento. A molécula de MHC de classe 1, em termos gerais, nós podemos observar que você tem uma estrutura com uma cadeia polipeptídica chamada alfa. Nós temos aqui a região onde eu coloco a proteína para apresentar a proteína para o linfócito CD4. E é como eu disse, essa molécula está expressa na superfície da maioria das nossas células.
Ela é heterodimérica porque existe uma parte da molécula, que é a proteína beta-2 microglobulina, que é sintetizada a partir de genes que estão no cromossomo 15. A combinação dessas duas proteínas da cadeia alfa com a beta-2 microglobulina resulta na molécula de HLA de classe 1. Nosso MHC de classe 2 também é fruto da combinação de diferentes alelos. O MHC de classe 2, ele tem algumas diferenças, ele também é uma proteína heterodimérica, resultado da combinação daqueles alelos que eu falei. Então a gente tem também uma diversidade muito grande em seres humanos. A gente pode dizer que o meu MHC de classe 2, de classe 1, é diferente de todos que estão assistindo esse vídeo e vice-versa, né? Mas a gente tem aqui, ó, duas moléculas que se unem, uma molécula chamada beta e uma molécula chamada alfa. O MHC de classe 2, ele é expresso na superfície de células profissionais da resposta imune. E o que eu digo células profissionais? Células apresentadoras de antígeno profissionais que apresentam antígenos para os linfócitos CD4, auxiliares. Muitas vezes células que fazem fagocitose e endocitose vão sintetizar essa molécula de classe 2 de MHC. É expressa, portanto, em células B, em células dendríticas, em macrófagos, em células do epitélio do timo, em células endoteliais e, inclusive, a expressão dessas moléculas de MHC de classe 2 pode ser estimulada por citocinas num ambiente inflamatório, por exemplo. Nessa tabela eu coloco para vocês a comparação em termos funcionais e em termos de expressão, tanto do MHC de classe 1 e do MHC de classe 2. É uma tabela adaptada da literatura e é muito importante a consulta e a olhada a essa tabela. Ela resume tudo o que eu comentei a respeito das proteínas de MHC de classe 1 e de classe 2. Já o MHC de classe 3, os produtos desse MHC de classe 3, dos genes do MHC de classe 3, não estão ligados diretamente ao processo de apresentação de antígeno a linfócitos. São genes importantes que originam RNA mensageiro para a síntese de citocinas, como linfotoxina alfa, linfotoxina beta, o fator de necrose tumoral e algumas proteínas que compõem o sistema complemento. Estudaremos num outro. Revisa aí a ativação da cascata do sistema complemento. Só que estimular o linfócito CD4, estimular o linfócito CD8, não é apenas a apresentação via MHC. O nosso sistema imunológico ele tem que ser muito criterioso em relação a estimular os linfócitos e a desencadear uma resposta imune. Custa muito caro ativar o sistema imune. E uma vez que a gente ativa o sistema imune, a gente tem que retornar o mais rápido possível à homeostase, ao nosso equilíbrio. Então nós temos diversos receptores que são muito importantes para que os linfócitos sejam ativados. Não apenas o reconhecimento do antígeno. O receptor de reconhecimento do antígeno dos linfócitos T é o chamado receptor TCR. É ele que tem a especificidade dos linfócitos T e é por ele que o linfócito é estimulado via molécula de MHC. É aquele receptor de reconhecimento de antígeno que vai interagir com o MHC. Esse linfócito, se for o CD4, interage com o MHC de classe 2. Se ele for o CD8, a interação é com o MHC de classe 1. Então nós temos o receptor de reconhecimento do antígeno e nós temos outros ligantes, os chamados transdutores de sinais, que vão ligar também na célula apresentadora e vão levar sinais de estímulo para dentro do linfócito, sinais de sobrevivência para esse linfócito, para que esse linfócito sobreviva ao estímulo que ele está recebendo. Essas moléculas transdutoras de sinais, você tem ali o marcador CD3, você tem a molécula zeta, você tem o importantíssimo marcador de superfície CD28. Se a célula apresentadora apresentar uma proteína a esse linfócito e não ligar nesse ligante CD28, o linfócito, ao invés de ser estimulado, esse linfócito vai acabar sendo induzido à apoptose ou inativado.
Além dessas moléculas transdutoras de sinais, nós temos receptores de adesão para esses linfócitos, as chamadas integrinas, que vão ajudar esse linfócito a entrar nos nossos tecidos, sair dos vasos sanguíneos e migrar nos tecidos, reconhecer receptores e entrar nos nossos tecidos. Então, é importante essa foto na literatura para resumir o que vai acontecer com o linfócito a partir do seu estímulo. Aqui a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, uma célula APC, que provavelmente fez fagocitose ou endocitose de um determinado micro-organismo ou uma proteína. Por que eu estou afirmando que fez endocitose ou fagocitose e não foi invadido? Porque se você observar, a apresentação está acontecendo para um linfócito CD4. A molécula de MHC de classe 2 interagiu com o receptor CD4 e é muito importante salientar, como eu disse, o MHC é muito diverso, né? Cada ser humano praticamente tem a sua estrutura de MHC. É necessário, e uma das coisas que acontece nesse momento da apresentação, é o linfócito reconhecer aquele MHC como próprio. Não dá para pegar um linfócito meu e uma célula apresentadora de antígeno sua e achar que vai acontecer a apresentação de antígeno. Não vai. O meu linfócito é estimulado pela minha célula apresentadora de antígeno. Então, a célula apresentadora de antígeno é minha, o linfócito T é meu. A célula apresentadora está apresentando um pedaço de uma proteína na fenda do MHC, via MHC de classe 2, o linfócito é específico para aquele antígeno e é CD4. Esse é o primeiro sinal de ativação. É o primeiro sinal, o reconhecimento do antígeno. Perceba que a célula apresentadora ligou no receptor CD28 com as moléculas coestimuladoras B7-1 ou B7-2. Esse segundo sinal vai garantir a sobrevivência do linfócito. O linfócito, então, vai sobreviver a essa apresentação. E o terceiro momento, as citocinas interagindo com os receptores do linfócito, produzidas pela célula apresentadora de antígeno ou que estão nesse ambiente de apresentação, vão amadurecer e diferenciar o linfócito. Não esqueçamos que esse linfócito CD4 é um linfócito virgem. Ele nunca foi estimulado, ele nunca atuou na resposta imune, é um linfócito naive, chamado pela literatura de linfócito TH0. O H vem de helper ou auxiliar. As citocinas vão estimular o amadurecimento desse linfócito naive, TH0, nos tipos, digamos, profissionais de linfócitos maduros que nós temos para a resposta imune. As populações de linfócitos que nós temos, caracterizadas como TH1, T reguladora, TH2, TH17, TH9, TH22. Esse linfócito TH0, ele vai ser educado, ele vai amadurecer para um tipo funcional de linfócito, de acordo com as citocinas que estão sendo liberadas nesse ambiente. Esses fenômenos de amadurecimento e a transformação desse linfócito em TH1, TH2 ou outro perfil qualquer é um assunto de uma discussão futura nossa. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que esses três sinais são fundamentais para estímulo, sobrevivência e amadurecimento desse linfócito CD4 naive, TH0. Ok? E ele vai se tornar, então, uma célula profissional da resposta imune. Esse clone específico será amplificado e vai amadurecer para um perfil TH1, TH2, algum daqueles perfis que eu citei há pouco. Células dendríticas são apresentadoras profissionais para linfócitos T. Nós já estudamos a célula dendrítica num Revisa aí anterior, agora eu quero o contexto da apresentação de antígeno. A gente sabe que as células dendríticas, mieloides,
clássicas, elas migram para os nossos tecidos de forma imatura. Então aqui a gente tem um exemplo de uma célula dendrítica imatura no nosso tecido, está no epitélio. Células dendríticas no epitélio podem ser chamadas de células de Langerhans. E essas células imaturas no nosso epitélio, elas têm uma característica muito importante. A célula dendrítica, ela tem grande capacidade de fagocitose nessa fase da vida, mas ela ainda não tem capacidade de apresentar antígenos. Ela não é uma célula apresentadora de antígeno eficiente nessa fase da vida. E faz muito sentido isso. O que eu quero dessa célula dendrítica inicialmente no tecido é que ela seja capaz de fazer fagocitose. Ela primeiro precisa fagocitar para depois processar e apresentar o antígeno, né? Então ela tem grande capacidade de fagocitose e endocitose, grande sensibilidade a citocinas inflamatórias que poderão estimulá-la, baixa capacidade de processamento de antígeno, baixa expressão de moléculas de MHC de classe 2 e coestimulatórias, que assegurarão a sobrevivência do linfócito, discutido há pouco, né? Então ela tem baixa capacidade de estimular linfócitos T. Altos níveis de receptores para algumas quimiocinas pró-inflamatórias, como os receptores CCR1, 5 e 6. Baixos níveis de receptores CCR7. Esses receptores são receptores para quimiocinas, que vão atrair a célula dendrítica do tecido onde ela está para o linfonodo, onde ela vai apresentar aquele antígeno para o linfócito. Nesse momento, a célula dendrítica não tem necessidade desse receptor, porque ela não vai ainda migrar, já que ela não fez fagocitose. Ela tem baixa expressão de alguns outros receptores e moléculas coestimuladoras, CD80, CD86 e CD40. Mas a célula dendrítica lá que está na pele, a célula de Langerhans, ela pode ser estimulada, e aqui a gente tem uma lista de vários produtos que podem estimular essa célula dendrítica, e na foto está caracterizado o estímulo da célula dendrítica por um micro-organismo. A bactéria interagiu com o receptor de reconhecimento padrão da célula dendrítica, via PAMP, e essa célula dendrítica também está sendo estimulada por citocinas de outras células da imunidade que estão na foto. A gente tem o mastócito na parte superior da foto, e embaixo provavelmente um neutrófilo ou um macrófago. Essa célula dendrítica, interagindo com o micro-organismo, vai ser ativada. E no início desse processo de ativação, a célula dendrítica vai fazer fagocitose, ela vai ser estimulada por proteínas inflamatórias, e ela, ao fazer essa fagocitose, ela vai começar a se tornar uma célula madura. Ela já fazendo fagocitose, ela não vai precisar mais ser uma célula fagocítica tão eficiente. Lembrando que ao fazer a fagocitose, o micro-organismo dentro de um fagossomo se une a um lisossomo cheio de enzimas, a junção do fagossomo com o lisossomo, a bactéria vai morrer dentro desse fagossomo, na maioria das vezes. Quando tudo funciona bem, o micro-organismo é eliminado dentro do fagossomo, né? Há micro-organismos que conseguem impossibilitar a junção do fagossomo com o lisossomo, escapar do fagossomo aqui dentro, mas isso é uma outra história. O importante é entender o contexto. A célula dendrítica fez fagocitose, foi ativada, matou o micro-organismo e agora vai cumprir o seu papel de célula apresentadora. Ela vai pegar uma proteína desse micro-organismo que ela matou e vai levar até os linfócitos T. Para onde a célula dendrítica vai? Ela vai entrar num vaso linfático próximo e vai para dentro de um linfonodo mais próximo. Por que ela faz isso? Porque ela muda o seu perfil. Ela não é mais uma célula de grande capacidade de fagocitose. Ela é uma célula agora que tem grande capacidade de processar antígeno, síntese de MHC de classe 2 aumentada, expressão de moléculas coestimulatórias para estimular o linfócito aumentados. E ela expressa agora o receptor de quimiocina, o CCR7. Esse receptor permite que a célula dendrítica entre no vaso linfático e vá para dentro do linfonodo.
ela segue essa citocina, ela tem quimiotaxia. As substâncias químicas que interagem nesse receptor vão induzir a migração da célula dendrítica lá para dentro do linfonodo. Ela vai, dentro do linfonodo, encontrar diferentes clones de linfócitos T, CD4, já que ela fez fagocitose, né? E ela tem que encontrar o clone específico para aquele antígeno. Ela chega expressando moléculas coestimulatórias, como a CD80, CD86, CD40, B7-1, B7-2, caracterizando novamente a apresentação que vai acontecer, está na parte de cima da foto, portanto, fagocitose, síntese de MHC de classe 2, apresentação por MHC só antígenos proteicos, e o encontro lá dentro do linfonodo do linfócito CD4 naive, ou virgem, TH0. Olha que a célula dendrítica chegou oferecendo tudo o que esse linfócito precisa para amadurecer. Ela encontrou o clone específico para o antígeno, está apresentando o antígeno MHC-TCR, olha que a molécula CD4 interagiu com a molécula de MHC de classe 2. Esse é o primeiro sinal de ativação desse linfócito. Olha que a célula dendrítica ligou no CD40 ligante do linfócito e ligou na molécula CD28 do linfócito. Isso assegura a sobrevivência do linfócito. Se a célula dendrítica não ligasse nesses ligantes, ao invés de ser estimulado, o linfócito morreria. Alguns autores colocam que a apresentação de antígenos sem esses ligantes é importantíssima para o controle do desenvolvimento de doenças autoimunes. Mas esse é um assunto para outro momento. Apresentou, então, o segundo sinal, que é o sinal de sobrevivência, e as citocinas produzidas pela célula dendrítica vão amadurecer o linfócito, estimular o seu amadurecimento. Vai acontecer a amplificação do clone desse linfócito naive. Se você tinha você vai ter centenas, milhares de células da mesma especificidade, ou seja, do mesmo clone, e essa célula naive TH0 vai amadurecer para um perfil funcional, de acordo com a citocina que a célula dendrítica está oferecendo. Imaginemos que a célula dendrítica esteja oferecendo a interleucina 12, interferon gama, etc. Esse linfócito TH0 amplificará o clone e amadurecerá para o perfil TH1. Sabemos que linfócito CD4 de perfil TH1 é produtor de citocinas inflamatórias, como interferon gama, fator estimulador de crescimento de granulócito e monócito, interleucina 2, interleucina 3. Então, esse linfócito vai amadurecer para o perfil que a célula dendrítica desejar, de acordo com as citocinas que ela produz nesse momento de apresentação aqui. Então, a célula dendrítica da nossa imunidade natural, assim como outras profissionais, tem a função de estimular os clones virgens de linfócitos, tem a função de estimular a sua sobrevivência a esse estímulo inicial e tem a função de amadurecê-lo para um perfil funcional dentro do nosso sistema imune. Esses perfis funcionais, TH1, TH2, que eu citei, nós iremos estudar o surgimento desses perfis num futuro encontro e quais os papéis desses perfis de células CD4, quais papéis eles têm na nossa resposta imunológica. Ok? Ficamos por aqui nessa aula de hoje. Um abraço a todos e agradeço a atenção.